No episódio anterior você acompanhou mais uma caça ao rato. Dessa vez pegamos ele. Os barulhos pararam e o cheiro apareceu. Mas até acharmos de onde vinha o cheiro, velejamos por mais lugares lindos da Croácia. Começa agora o episódio final do rato. Mas antes gostaríamos de pedir que você curta o vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tivemos muitos prejuízos com o rato e agradecemos as pessoas que estão contribuindo no Apoia-se e no Patreon. Estamos usando esse dinheiro para fazer os reparos. Nossa passada por Mirjane foi bem rápida, apenas para dormir e continuar a viagem. Uma cidadezinha bem exótica, né? Temos bezerros, ovelhas, galinhas, gatos. Não é ovelha aquilo? Então, isso aí não é um bezerro? Então, isso é o quê? Ovelha? Ou seja, uma cidadezinha pititiquinha, muito fofa. Agora um cão que veio brincar com o Google. O Google que já entrou na água. Lembrei o nome, isso aí é um bode. Então temos bode, ovelhas, galinhas, cachorros, gatos e um selvagem. Saímos de Mirjane, na ilha de Pazman, onde estávamos, e já na vela. O ventinho aqui tem chego depois do meio-dia, então acabamos de sair, não faz nem 5 minutos. E vamos mais umas 10 milhas aí para baixo, não sabemos exatamente onde, tudo depende do vento, mas se for igual ontem, que foi tipo 5 horas para 10 milhas, nossa paradinha vai ser perto. Saindo aqui deu alguma emperrada na mestra, ficou enrolada dentro, só para o Beto fazer mais exercício, eu acho, porque ele tá emagrecendo muito, então... Ah, esqueci de falar do rato. O rato não apareceu hoje. Nós estamos achando que o rato empacotou. Não ouvimos nada. Então, e o veneno falava que se fosse um ratinho pequeno, em um dia ele morreria. Se fosse um rato grande, de 2 a 3. Então ele deve ser pequeno como a gente imaginou, porque ele fugiu quase de todas as armadilhas que a gente montou. Então a gente imaginou que ele fosse bem pequeno. Agora, esperar para ver ou esperar para sentir alguma coisa. Velejando e comendo. E dormindo. Ah, é, né? O cãozinho. Bom, chegamos na ilha de Murter. A gente fez hoje de novo 10 milhas em quase 6 horas. Bem devagarinho, mas estamos indo. Todo dia a gente desce um pouquinho. Tem alguns dias que a gente vai precisar descer mais de 10. Mas estamos indo. Devagar e sempre, sem pressa e confortável. Essa é a melhor parte. E, para variar, o lugar é maravilhoso. A visibilidade da água é surreal. Agora temos poucos dias para sair da Croácia.
e na próxima semana há previsão de ventos muito forte. Precisamos avançar e nos abrigar. Vamos partir desse paraíso de lugar agora. Não tem vento, pode ver, mas nós vamos boiar em algum lugar descendo, já que temos que seguir descendo. Paraíso, paraíso. Acho que um dos lugares que a gente mais gostou. Lindo, 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 lindo. É difícil falar porque todos os lugares são lindos, todos os lugares têm uma água muito clara, mas esse aqui é impressionante. E agora estamos meio sem rumo, a ideia também é fazer de novo umas 10 milhas para baixo e vamos ver aonde a gente vai parar. O rato, não temos mais notícia do rato, então é a segunda noite que a gente não ouve ele, então acredito que de fato ele se foi e tomara, né? Há quem diga que ele pode estar procriando, que eu espero que não. Começamos boiando a 2 nós, agora estamos boiando a 3. Devagar e sempre. Hoje nós andamos um pouquinho mais, andamos 12 milhas, 5 horas, o vento tava um pouco melhor, no começo não tanto, mas aí chegou um ventinho bom. E chegamos aqui na ilha de Otoki Jirie. Nunca vou lembrar os nomes, são muito difíceis. Mas pegamos um ventinho de alheta. Ah, acertei! Foi bem tranquilo, comemos, aquela coisa de sempre. Um lugar paradisíaco que vamos trazer o pessoal que vai participar do nosso charter em 2019. Já temos 5 barcos fechados. Se você quiser vir, clica aqui em cima e não perca. No dia seguinte partimos novamente com o objetivo de velejar até a ilha de Souta. Mas o vento estava contra e não conseguimos avançar muito. Então vimos o que tínhamos pela frente no rumo possível e o vento nos levou até uma grande surpresa, a cidade de Prismotem. Bom, e hoje também não ouvimos nada do rato, com certeza ele morreu com veneno mesmo. E daqui a pouco, a hora que a gente chegar no nosso destino, nós vamos começar a caça atrás do corpo dele. Nesse momento, do jeito que tá adernado, ele deve ter rolado para lá. Feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, ah. Ooh, ah. We all strive to be more. We all long for. Assistindo o pôr do sol aqui na cidade. A cidade é muito fofa. O Google sentou também para assistir. Falou, eu vou assistir também. Uma cidade muito fofinha, de 1900. A gente passeou pela igreja, que é a única coisa que tem para fazer aqui na cidade. Mas muito fofa, muito bacana, muito bem cuidada. The air fills up my lungs and it tickles. Oh, what a joyful feeling. Estamos saindo de Prismotem,
Uma cidade muito fofa, foi muito bacana a gente ter parado aqui. E agora nós vamos parar ou em Visa ou em Avar. São 40 milhas, hoje vai ser bastante vela por aí. E tomara que tenha bastante vento pra gente chegar logo. We long for viva la vida. Bom, saímos de Prismotem e tava ventando bastante. Eu pedi vento e o vento veio, lógico. Aí deu problema pra risar a mestra, aquela mesma enroscada que deu da outra vez. Então a gente ligou o motor um pouquinho e já estamos na vela de novo. Tá mais ou menos 20 nós de vento. E Beto está fazendo vários testes, testando barco. Porque normalmente a gente prefere e veleja no vento a favor e quase nunca no vento contra. Então também é bom para fazer alguns testes com o barco. E estamos bem adrenadinhos. Estamos a quanto de velocidade, capitão? 6,5. E quais são os testes que você está fazendo? Carrinho, para ver se alivia um pouco o leme. Bom, estamos velejando bastante, mas estamos num certo dilema, porque com o vento contra tem uma coisa ruim, que é que você fica andando meio que em zigue-zague e você fica dando vários bordos negativos. Quase não anda. E a gente quer chegar em um lugar que é Korčula, que é onde a gente não conhece, e porque a gente tem 8 dias para sair da Croácia e 3 dias provavelmente a gente vai ficar parado por causa do vento forte que vem por aí. Então a gente tá na dúvida se muda os planos ou se liga o motor, porque provavelmente com esse vento que tá agora, a gente vai chegar tipo 1, 2 da manhã, na metade do caminho. Tá adernado e aí o Google vai se encostando. E aí, Google? Ligamos o motor. Não era o que queríamos, mas ao mesmo tempo era o que queríamos, porque a gente quer chegar em um lugar. E com o vento contra você tem que ter muita paciência, muito tempo e dando bordo, e dando bordo, e dando bordo até você chegar no seu destino. Então, como a gente tem esse tempo para sair da Croácia e a gente quer conhecer um lugar e tenha mais o vento que tá chegando e a gente vai ter que ficar parado, decidimos ligar o motor. Bora motorar um pouquinho. A gente abasteceu o tanque de diesel em Umag, a primeira cidade que a gente parou aqui na Croácia, ou seja, faz mais de 20 dias, porque hoje é dia 22, e já passamos da metade da Croácia e continua cheio, porque a gente só velejou durante esse tempo todo, então a gente tem economizado bastante. Ó, 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 ó. Uhul, tanque cheio. Feathers in my hair. Paramos aqui na frente da ilha de Hvar e a comida já está pronta. Hoje teremos macarrão com molho de camarão. Mountain views and pink sunsets got me shitting skin. Ooh, ah. Ooh, ah. We all strive to be more. We all long for viva la vida. Around the corner I'll meet ya, a bit lighter and freer. I'm so happy to see ya. Bom dia! Saímos da nossa ancoragem ali próximo de Hvar e a nossa intenção era ir até Korčula, mas a previsão deu uma mudada durante essa noite e a previsão em Korčula tá quase de 50 nós na segunda-feira, que seria amanhã. Então o Beto andou pesquisando algum lugar que seja um pouco menos pior, digamos. Ele encontrou uma ancoragem que vai bater mais ou menos 35 e nós estamos indo até lá. Temos que ir no motor porque o vento tá totalmente na cara e tanto que a nossa velocidade no motor tá 5 nós
por causa da corrente e por causa do vento. Então vamos motorar aí umas 4, 5 horas até a nossa ancoragem, que vai ser um pouco abrigada desse vento que tá por vir, que é o Bura, que é o noroeste, né? Nordeste. E aí a gente arranja o que fazer durante essas 4 horas, 5 horas. O Beto tá estudando a previsão, tá super preocupado, quis sair super cedo. E eu vou arrumando as coisas, legendando o vídeo, passar o tempo enquanto a gente fica aqui nesse barulhinho chato. Around the corner I'll meet ya, a bit lighter and freer. I'm so happy to see ya. Viva la Eu acho que o Betinho está sendo um pouco precavido demais. Ele vai jogar as 2 âncoras assim que a gente chegar. vida, a bit lighter and freer. Porém, chegando lá, resolvemos pegar uma poita pública mais perto da cidade para conhecer a região. It takes so little just to make me smile. You don't seem to be around. Chegamos aqui na nossa ancoragem, que é onde a gente vai passar o vento forte. Não é Corcula. E tem várias boias e no Navionics fala que é público, então a gente pegou uma e se alguém parar e perguntar alguma coisa, a gente joga a âncora. Deixa uma âncora preparada e tem bastante espaço e é uma baía bem abrigada e acho que estaremos seguros. Estamos na dúvida de novo se aqui é um espelho ou um aquário. Ó, já deu pra ver a poita que a gente tá. What my dreams are like and where I wanna go with you. Ai, senhora, a gente tá rindo aqui. Eu tô sentindo um cheiro estranho faz uns dias, então a gente pensou que fosse o ratinho morto. Pensou não, é o rato morto. E o Beto achou, porque eu falei, Beto tá aqui no quarto, o cheiro tá aqui. E ele achou, mas ele tá sem coragem de tirar o rato. Eu sei que eu vou lá, vou ser macho, porque eu sou muito macho, e vou tirar esse rato que tá aqui debaixo da nossa cama. Eu vou colocar um pano, porque na verdade eu não tenho aflição, mas o cheiro, se eu ficar sentindo o cheiro, vai me dar enjoo, e aí sabe Deus, né? Mas eu sabia que tava no quarto, sabia. E já vai fazer uma semana. Ai, Senhor. Ai. Nossa senhora, Beto tá uma carniça aqui, ó. Você não quer a luva mesmo? Acho que eu quero. Grudou? Tá grudado. Tá grudado, Beto. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, tá nojento. Ai. Ele tá colado. Ele pisou na cola. Deve ser. Nossa, o Beto tá muito fedido, meu. Você vai jogar na sacolinha, né? Não. Como é que eu vou jogar isso? Aqui, ó.
Deus, rato. Tá colado, não vai ter como. Tá colado, ó. Então, fecha essa sacolinha e a gente joga no... Pega o latão de lixo. Bom, o rato foi pro lixo. Nossa, tá muito fedido, meu. Tá muito fedido. Mas por que você não jogou no mar? Ai, por causa da sacolinha. Ele tava grudado na sacolinha, eu não conseguia soltar ele da sacolinha. Eu não vou jogar a sacolinha no mar. Missão cumprida. É o fim do rato, gente. Acabou o rato, matamos o rato, pegamos o rato, jogamos o rato. Acabou o rato. Espero que nunca mais entre rato aqui. E não teve outra coisa pra fazer. Pelo jeito ele grudou na cola. Mas ele conseguiu se safar. Era tipo assim o rato. Era grande até. Inteiro pretinho. Quer dizer, não sei se ele tava pretinho já, porque ele já tava se decompondo já. E as moscas agora? Agora a gente vai ter que limpar e tirar esse cheiro de carniça que tá lá. Sério, eu fico, nossa, morro de dó, morro de dó. Mas não tinha o que fazer, gente. Ele tava destruindo o barco. É problema de saúde pra gente, problema de saúde pro Google, o cheiro dele, as fezes dele pode fazer muito mal pra gente. A gente tentou da maneira menos cruel, que seria a cola mesmo, que ele conseguiria sair vivo, mas ele não grudou, você vê que ele tava com a cola mesmo, mas ele não foi suficiente pra ele ficar na armadilha, então tava dando muito trabalho, a gente ficou sem opção e tivemos que matar o ratinho. Não desejamos isso pra ninguém e espero que não entre mais ratos por aqui. No dia seguinte pela manhã, mudamos para a área mais abrigada dentro da baía, jogamos as 2 âncoras e começamos a enfrentar a temporada de ventos fortes que você vai acompanhar no próximo episódio. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Obrigado a todos os apoiadores que ajudam a bancar os vídeos e a nossa viagem. E a você que assiste e ajuda a divulgar comentando e compartilhando. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!